Estamos de volta para a parte 3 da nossa aula do sistema nervoso. Já estudamos toda a parte central, estudamos encéfalo e medula espinal. Vamos agora para a parte periférica. É aquela parte que está desprotegida dos ossos. É aquela parte formada pelos gânglios, nervos e pelas terminações nervosas. Vamos começar falando das terminações nervosas. Elas podem ser de dois tipos. Quando o neurônio for sensitivo ou aferente, a terminação nervosa será chamada de receptor. Nós demos aqui como exemplo a pele. Na pele, veja muitas terminações nervosas do tipo receptor, recebendo diferentes informações do meio externo, como o tato, como a pressão, como a dor, como a temperatura e assim por diante. Quando a terminação nervosa pertence a um neurônio motor ou a um neurônio eferente, ela será chamada de efetora. Veja um exemplo aqui de um efetor, uma terminação nervosa efetuando uma ordem do sistema nervoso, no caso aqui do nosso exemplo, a contração desse músculo que está representado aqui, ok? Muito bem. Então, estas foram as terminações nervosas. E os gânglios? Quem são os gânglios? São aqueles gânglios que inflamam, aumentam de tamanho, formam íngua quando a gente tem inflamação? Não! A partir de agora nós vamos precisar corrigir essa terminologia. Aquilo que inflama e aumenta de tamanho e forma íngua não é um gânglio. O nome correto daquilo, dessa estrutura anatômica, é linfonodo. Gânglios, pessoal, são conjuntos de corpos de neurônio. Tem nada a ver com a íngua. Vamos corrigir a nossa nomenclatura a partir de agora. Não vamos mais chamar a íngua de gânglio. Gânglio é a estrutura do sistema nervoso. Qual que é o nome científico da íngua? Linfonodo, ok? Olha aqui um monte de gânglios ao redor da nossa medula espinal. Vou aumentar aqui esse espaço aqui, pedacinho da medula. Estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas são os gânglios, conjuntos de corpos de neurônios, podem ser sensitivos ou motores, que ficam aqui ao redor da coluna vertebral, já fazendo parte do sistema nervoso periférico, então, conjunto de corpos de neurônios. Percebam que a partir destes gânglios, né, saindo aqui da medula espinal, nesses gânglios, vocês percebem que tem um fiozinho amarelo aqui, olha, esse fiozinho está representando os nervos. Nervos são conjuntos de axônios, conjuntos de fibras nervosas, que partem do sistema nervoso central em direção à periferia do corpo ou vice-versa. Então, nós temos nervos que vão lá na periferia buscar a sensação, receber uma informação e levam esse impulso nervoso em direção ao sistema nervoso central, são os nervos sensitivos ou aferentes, e temos nervos que vão conduzir uma ordem lá do córtex cerebral para um órgão periférico do corpo, são os nervos motores ou eferentes. Quantos nervos tem no nosso corpo? Um montão, gente. Mas para resumir, tá bom? Tem 12 nervos que são chamados de nervos cranianos, que nós já estudamos, que são os nervos cranianos que apareceram lá na parte 2 da aula, relacionados com o controle da cabeça, são aqueles 12 pares, e os nervos espinais estão relacionados com o controle do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo, quem controla são os nervos espinais. Do pescoço para cima são os nervos cranianos. 12 pares cranianos, 12 para o lado direito, 12 para o lado esquerdo, por isso que a gente fala que são pares. E 31 nervos, 31 pares de nervos espinais. 31 para o lado direito, 31 para o lado esquerdo. Muito bom. Olha que belezinha aqui, a sua coluna vertebral e saindo da coluna os 31 pares de nervos. Você percebe que em algumas regiões esses nervos se misturam? Se misturam? Olha lá, essa mistura de nervos nós chamamos de plexos somáticos. E ela acontece em 3 regiões do nosso corpo.
na região cervical, na região do membro superior, que vai para o braço, e na região lombar, onde vai lá os nervos vão para o membro inferior. Olha essa dissecção de cadáver, dá pra gente ver muito bem esses nervos espinais se misturando. Outra coisa importante, pessoal, é que os nervos espinais, eles recebem nomes, tá bom? Então, eles são chamados de cervicais, quando estão saindo da coluna cervical. São 8 nervos espinais cervicais, o C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e o C8. São 12 nervos torácicos saindo da coluna torácica, 5 nervos lombares saindo da coluna lombar e 5 nervos sacrais e um coxígeo saindo lá do cóccix, tá bem? Então, esses nervos que saem, né, esses 31 pares, também têm nomes e vão receber o nome daquela vértebra onde eles saíram. Então, vai ser, se for cervical, recebe esse nome de C, né, abreviatura do C, C1, C2, C3, e aí vão sendo numerados. Torácicos, vem o T de tórax, né, de torácico, T1, T2 e assim por diante, tá bom? Então, olha a formação do plexo aqui, ó. Olha o nervo C4, o nervo C5, o C6 e o C7 saindo lá da medula espinal. E olha eles aqui, ó, se misturando, ó. Tá vendo que o C4 junta com o C5? Tá vendo que o C7 ficou sozinho? E o C8 juntou aqui com o T1. E depois eles se misturam tudo de novo, formando um bololô aqui de nervo? Pois é, essa mistureira aqui de nervos é o que nós chamamos de plexo. O plexo, essa mistura de nervos que vai para o braço, é o plexo braquial. O que vai para o pescoço é o plexo cervical. E aquele que vai para o membro inferior é o plexo lombosacral. Nós vamos, então, falar um pouquinho a respeito de cada um desses plexos. Vamos começar pelo plexo cervical. O que é o plexo cervical, então? É a mistura dos 4 primeiros nervos cervicais, o C1, o C2, o C3 e o C4. Eles juntam seus axônios, se misturam para daí inervar alguma região da cabeça ou do pescoço, tá bom? Esse plexo cervical, ele está situado profundamente, ou seja, debaixo do músculo esternocleidomastoide. Estão lembrados desse músculo? Olha aqui que bonitão o esternocleido. Se eu tirar o esternocleido daqui, quem que aparece debaixo dele? Essa bagunça aqui, ó, todos os fiozinhos amarelos representam nervos, toda essa mistura aqui de nervos forma então o plexo cervical. São muitos nervos, nós não precisamos saber o nome de todos eles. Tem apenas um que nós gostaríamos que vocês conhecessem, que é esse bem compridão aqui, ó. Ele se formou aqui na região cervical, e veio descendo pelo pescoço até chegar aqui a essa região do tórax, tá vendo? E ele vem inervando todo o pericárdio e vem inervando o músculo diafragma. Esse nervo é o nervo frênico. Ele é formado por 3 nervos cervicais, o C3, o C4 e o C5. Esses 3 nervos se misturam suas fibras e formam o tal do nervo frênico, que vai inervar o pericárdio e o músculo do diafragma. Muito bom. Então, do plexo cervical, o único nervo que a gente tem que conhecer o nome é o frênico. Sobre o plexo braquial, pessoal. O plexo braquial, ele está situado no pescoço, profundamente aos músculos escalenos anterior e médio. Ele fica ali, ó, protegidinho por esses músculos. E ele vai ser formado por nervos cervicais, pelo C5, C6, C7, o C8 e também o T1. Esses 5 nervos vão misturar as suas fibras, formando então o plexo braquial, que será responsável pela inervação do membro superior. Então vejam ele aqui se formando, protegido pela clavícula, passando ao redor da artéria subclávia
e aqui formando o tronco posterior ao redor da artéria axilar. Esse plexo braquial, ele pode ser afetado durante o parto, causando o que a gente chama de paralisia braquial obstétrica. É uma condição que acontece, pessoal, principalmente no parto natural, um parto mais difícil. Aqui está sendo representado um parto a fórceps, em que a cabeça passa pelo canal do parto, mas a cintura escapular não. A cintura escapular tem dificuldade de passar pelo canal do parto. E aí o médico acaba tracionando, ou mesmo o feto por conta própria traciona e acaba deslocando o úmero, causando a luxação do plexo braquial. Então, às vezes, o úmero sai de posição, às vezes até tem fratura da clavícula também, luxação da clavícula, e acaba comprimindo aqui, provocando uma inflamação e, por vezes, até uma lesão do plexo braquial. E acaba com que o bebê fica com essa paralisia aqui, ó, tá vendo esse bebezinho aqui? Lado esquerdo dele paralisado, pessoal. Já faz fisioterapia desde o primeiro momento que nasce para tentar recuperar o movimento desse membro, né, que foi afetado. Vejam que esses nervos do plexo braquial, eles vão inervar, então, todo o membro superior. Eles são de extrema importância. Nós vamos precisar conhecer todos os nervos ramos do plexo braquial? Não. Eu vou falar para vocês só alguns que são mais importantes. Começando pelo nervo radial. Nervo radial tem uma mistura de fibras de todas as raízes, todos os nervos que formam o plexo braquial, do C5, C6, o C7, C8 e o nervo T1, dão fibras, dão axônios para a gente formar o nervo radial. O nervo radial ele se forma lá numa posição anterior e logo depois ali no terço superior do membro superior do braço, ele passa para a posterior. Olha aqui o nervo radial, tá vendo que a gente teve que cortar o músculo tríceps braquial? Aparece aqui o nervo radial, ele vai inervar os músculos aqui da região posterior do braço, depois ele vem descendo, se escondeu aqui um pouquinho e ele vai formar dois ramos. Esse ramo que você está vendo aqui é o ramo radial profundo, que está inervando aqui os músculos extensores, extensor radial do carpo e os extensores da mão também. Então, o nervo radial será responsável pela inervação da região posterior do braço, do antebraço e da mão. Olha que nervo importante esse radial. Próximo nervo, pessoal, que nós vamos estudar é o ulnar. O ulnar, ele se forma na região anterior aqui do braço e permanece nessa região anterior, tá bom? Ele vai ter fibras, axônios de 3 nervos espinais, do C7, do C8 e do T1. E ele vem aqui numa posição bem medial, ele contorna o epicôndilo medial do úmero, às vezes a gente até bate assim o cotovelo e sente um choquinho no nervo ulnar, e aí ele vem aqui, ó, bem medial, acompanhando a artéria ulnar, e ele vai inervar toda essa parte aqui, mais, né, medial aqui do braço, o músculo flexor anal do carpo, a parte mais medial aqui do flexor profundo dos dedos, e essa parte aqui, olha, do quinto e do quarto dedo, da parte palmar, né, da nossa mão. Muito bom. O outro nervo que a gente vai estudar, extremamente importante, é o nervo mediano. Assim como o radial, ele também tem fibras de C5, C6, C7, C8 e T1. É um nervão, pessoal. Recebe esse nervo de mediano porque ele vem bem no meio aqui, ó, do braço do antebraço mesmo, tá bom? Olha, então ele vem descendo pelo braço, não inerva ninguém, e quando ele chega no antebraço, aí ele começa a inerva quase todos os músculos do antebraço e vai inervar também o polegar, o segundo e o terceiro dedo, tá bom? Esse é um nervo muito importante para o profissional da enfermagem por causa das suas correlações topográficas aí. Veja que nessa região aqui da fossa cubital, o nervo mediano passa bem pertinho da artéria braquial, radial, ulnar. Lembram que a gente tem aqui aquelas veias superficiais, por erro, por lesão iatrogênica na hora de coletar sangue,
pode ter lesão de nervo mediano, quando ele passa aqui próximo aos vasos superficiais. E veja que esse nervo mediano, ele se continua pelo antebraço e ele vai passar aqui, ó, bem no meio do punho e ele cruza essa região aqui que nós chamamos de túnel do carpo, que é uma região bem apertadinha, pessoal, passam 8 tendões aqui, na verdade 9 tendões aqui musculares, são 9 tendões musculares passando no túnel, mais o nervo mediano, e pode ter compressão dele por algumas doenças, como por exemplo a síndrome do túnel do carpo, que é bem conhecida, né, em profissionais que fazem movimentos repetitivos com a mão, como todo mundo que trabalha com digitação, né, está sujeito a esse tipo de lesão. Então, comprometimento do nervo mediano que vai dar aqueles sintomas neurológicos da síndrome do túnel do carpo. Então, veja aquele nervo polegar, né, e o indicador. Então, na hora que a pessoa tenta fazer a pinça, não tem força nesse nervo, nesses músculos, né, para fazer aquele movimento de pinça aqui, e prejudica bastante, podendo causar até afastamento do trabalho, né? Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho agora da inervação do membro inferior. Vamos falar a respeito do plexo lombosacral. Ó o bololô de fibras aqui, ó a bagunça. Tudo fibra misturada. É uma bagunça super organizada que tem lá no nosso corpo. Esse plexo que está aqui nós vamos chamar de lombo sacral. Ele fica protegido por esse músculo que vocês veem aqui, que é um músculo psoas maior. Veja que aqui do lado direito, psoas maior, né? Esse músculo foi retirado para você poder observar o plexo se formando. E ele vai ser responsável, então, pela inervação do membro inferior. Também não vamos estudar todos os nervos. Vamos começar estudando o nervo femoral. Ele é formado pela parte posterior dos nervos lombares 2, 3 e 4. Olha ele passando aqui, ó, chegando aqui na coxa. Veja que aqui a gente vai tirar o sartório para você ver toda a distribuição ali do nervo femoral para a região anterior da coxa. Nervo importante, passa ali do ladinho da artéria femoral. E o segundo nervo que nós vamos estudar do plexo umbrosacral é o nervo isquiático. Esse todo mundo deve conhecer por um nome errado, que é nervo ciático. Combina comigo que você nunca mais falará nervo ciático. A partir de agora é só nervo isquiático. Ele recebe esse nome de isquiático, pessoal, porque embora ele se forme aqui na região anterior da região pélvica, né, do osso do quadril, você está vendo que ele vai se formar pela junção de L4 e de L5. L4 e L5, ó, se juntam e formam um tronco nervoso, que nós vamos chamar de tronco lombosacral. E esse tronco lombosacral, ele se junta com os nervos S1, S2 e S3. Então, L4 e L5 formando o tronco lombosacral, mais S1, S2 e S3 vão formar aqui então o nosso nervo isquiático, que receberá esse nome porque ele vai passar pelo forame isquiático, um forame no osso isquio. Olha a vista posterior aqui do osso do quadril e o nervo isquiático passando pelo forame isquiático maior, tá bom? E ele surge aqui, ó, bem na região do glúteo. Tem que tomar muito cuidado para não colocar agulha no nervo isquiático para fazer a aplicação de injeção intramuscular nessa região. Tem aquela regrinha, né, dos 4 quadrantes. Divide o quadril, o glúteo em 4, você vai aplicar sempre no quadrante lateral superior, não corre risco nenhum de pegar o isquiático. Isquiático vem descendo pela coxa, inerva toda a parte posterior da coxa, e quando ele chega aqui, olha, na região da fossa poplítea, o que ele vai fazer? Ele vai se dividir. Ele vai se dividir formando 2 nervos. O fibular comum, que é esse que veio aqui para a região anterolateral, e o nervo tibial, que veio para a região posterior. Muito frequentemente, pessoal, o isquiático, ele pode ser afetado pelas hérnias de disco, causando aquela dor ciática. E aí, o que a gente vai ver? Que
que o paciente vai referir dor em todo o trajeto do nervo esquiático, inclusive depois que ele bifurca formando o nervo tibial e o nervo fibular comum. Veja que o nervo tibial, ele desce aqui na região medial do pé, ele entra no pé e ele se divide em dois nervos, que são os nervos plantares medial, que veio aqui para o hálux, para os 4 primeiros dedos, e o nervo plantar lateral, que vai principalmente para o 5º dedo. Então, ele começou lá em cima como esquiático, desceu até a fossa poplite, atrás do joelho, bifurcou em tibial e fibular, e o tibial se continua até chegar aqui no pé, e o tibial, por sua vez, se bifurca em plantar medial e plantar lateral. E assim a gente encerra o sistema nervoso periférico. E se você tiver um fôlegozinho bem curtinho, a gente vai olhar um pouquinho do sistema nervoso autônomo, que eu vou falar bem pouquinho porque vocês vão aprender mais sobre isso nas aulas de fisiologia, tá bom? O sistema nervoso autônomo corresponde às partes do sistema nervoso relacionadas com o controle das funções das vísceras. O que é víscera, pessoal? Tudo que é feito de músculo liso e glândula. E o coração. Coração, órgão formado por músculo liso e as nossas glândulas, nós chamamos de vísceras. Quem as controla? O sistema nervoso autônomo. E o controle é feito de maneira automática, de maneira involuntária. Então, ele tem uma atuação muito rápida e intensa para permitir as nossas adaptações a qualquer situação que aconteça na nossa vida. O sistema nervoso autônomo é dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, que atuam de maneira complementar, um ajudando o outro a funcionar. Então, enquanto o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai a pupila. Enquanto o simpático aumenta a frequência cardíaca, faz a taquicardia, o parasimpático diminui, faz a bradicardia. Enquanto o simpático aumenta a frequência respiratória, o parasimpático diminui. Enquanto o simpático aumenta o peristaltismo lá no seu estômago, lá no trato digestório, o parasimpático aumenta. Enquanto o simpático faz a ejaculação, o parasimpático faz a ereção. Veja que são sempre funções complementares, né? Um ajudando o outro a funcionar. Enquanto o simpático aumenta a sudorese, o parasimpático só faz sudorese na palma da mão. Enquanto o simpático contrai o trígono da bexiga para não deixar urinar, o parasimpático relaxa e deixa eliminar a urina. Enquanto o simpático aumenta a atividade mental, o parasimpático não tem ação nenhuma sobre o nosso cérebro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham curtido bastante. Muito obrigada e até uma próxima. Um beijo para vocês.